Vamos estudar o livro Evangelho com Bezerra de Menezes. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Vamos estudar o capítulo 4, Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Jesus Cristo esclarece a verdade divina no que diz respeito à vida futura. Mas o ser humano, desviando-se grande parte das vezes do objetivo primeiro de seu retorno à matéria, que é sua evolução como espírito eterno. Então veja, Jesus Cristo esclarece a verdade divina no que diz respeito à vida futura. E essa vida futura, nós temos que entender que Jesus está se referindo à vida após a morte, a vida além túmulo. Isso quer dizer que Jesus oferecia um mundo de bem-aventurança do reino de Deus, onde todos os seres que fizerem jus à conquista desse local estariam vivendo futuramente, na vida futura que diz respeito à vida após a morte, vida além túmulo. Portanto, Jesus declarou a toda a humanidade o estado do espírito eterno e imortal, né? Que a vida continua após a morte. Jesus já tinha prometido essa circunstância, afirmando que o ser humano deveria primeiro entender essa questão espiritual, ou seja, o homem jamais deveria se desviar do grande objetivo de que é o seu retorno à matéria, que é a sua evolução como espírito eterno e imortal. A sua presença aqui na Terra corresponde a aprimoramento de sua alma, melhoria de suas qualidades de Deus em sua alma. É viver de acordo com a orientação do Senhor Jesus. Viver uma vida boa, alegre, proveitosa, aproveitando todos os momentos, aperfeiçoando as suas qualidades, notadamente com as qualidades de Deus. Por isso, o ser humano, vinculado à existência terrestre, ele esqueceu que a vida futura é uma certeza, é uma realidade divina, porque certamente, sabendo ou não sabendo, aceitando ou não, o ser humano vai retornar ao mundo espiritual assim que terminar o seu período de existência aqui na Terra. Então, o corpo carnal é uma vestimenta, uma roupagem que o espírito utiliza enquanto estiver elaborando um trabalho aqui na Terra. Então, logo termine o prazo concedido por Deus, o espírito retorna para o mundo espiritual e prossegue vivendo de forma regular no mundo espiritual. Ainda assim, o ser humano tudo faz como se a vida material fosse o único marco da felicidade das criaturas, né? Então, o ser humano, ele vive de uma forma tão empenhada nos proveitos imediatos da matéria, esquecido da vida espiritual. Ele pensa que o objetivo de viver aqui a existência terra é a prioridade absoluta. Na verdade, está aqui na Terra, primeiro para se renovar em suas qualidades, melhorando todos os conceitos relativos à vida espiritual,
aperfeiçoando a alma com as boas qualidades ensinadas pelo Senhor Jesus, reconstruindo a vida numa nova estrutura, porque podemos considerar que a vida atual é a melhor vida que estamos vivendo. Todas as demais anteriores, devido à própria evolução da humanidade, veja que situação difícil era viver no passado. Inconcebível nos dias atuais se pensar numa vida no passado. Hoje nós vivemos uma vida dos mais bem aperfeiçoados. Portanto, ainda vacilante nas posturas íntimas, que são referência de sua fé, o homem tudo faz como se a vida material fosse o único marco de felicidade das criaturas. A parte material é uma situação que Deus concede para o homem, que é espírito eterno e imortal, aperfeiçoar suas qualidades, renovar-se nos conceitos errados que eventualmente tenha seguido no passado. E na vida presente, junto a um novo conceito de vida, o ser humano consegue renovar-se, melhorar-se, reconstituir uma nova vida. E revelando falta de confiança em Deus e descrença em sua filiação divina, tudo realiza durante a encarnação, dando larga manifestação ao orgulho e ao egoísmo, comprometendo-se perante o Pai com seus comportamentos imediatistas, gestores de uma infeliz existência. Então veja que o ser humano acabou esquecendo de sua filiação divina. Filho de Deus, Deus é Pai. Nós somos provenientes de Deus. Deus está no interior de cada um. Portanto, nunca devemos esquecer a nossa filiação divina. Sendo filho de Deus, a nossa essência é divina. Portanto, o reconhecimento dessa verdade permite que possamos ter uma vida boa, feliz, harmoniosa, cheia de venturas, com grandes possibilidades de progresso. Mas é preciso que esse conceito de filiação divina fique bem gravado no profundo da alma e passe a ser uma situação de vivência diária, considerando Deus é Pai, e sendo filho de Deus, observe-se que tem dentro de si uma capacidade infinita, proveniente de Deus. Jesus veio ensinar esse divino conceito a todos os seres humanos, afirmando que Deus é o Pai de todas as criaturas. E o homem, esquecido de sua filiação divina, tudo realiza durante a encarnação, dando larga manifestação ao orgulho e ao egoísmo. Não é? Perante uns aos outros, importante compreender que, na verdade, necessário manifestar o profundo amor de Deus ao bem de todas as pessoas. Portanto, importante também considerar que o eu e os outros somos um. Por quê? Porque a vida que nos vivifica é a mesma vida de Deus no interior de todas as pessoas. Portanto, a vida perante a vida de Deus, eu e o outro somos um. E quando nós vivemos no orgulho, no egoísmo, na arrogância, esquecemos que somos irmãos perante Deus. E daí manifestamos esse sentimento tão prejudicial do orgulho e do egoísmo, que provocam todos os sentimentos de infelicidade, de dor e de sofrimento que a humanidade vem passando, comprometendo-se perante o Pai com os comportamentos imediatistas, não é?
Veja que o ser humano, ele mesmo frequentando igrejas das mais variadas correntes filosóficas, ainda assim prefere dar ênfase ao proveito imediato da matéria, né? Embora, provavelmente escutando diversos ensinamentos, não consegue melhorar-se em suas qualidades e prossegue dando ênfase ao orgulho, ao egoísmo. Veja como é difícil de perdoar. Guarda rancor, ressentimento, guarda toda uma situação negativa na alma e frequentemente fica se lembrando das coisas negativas e procurando fazer com que essa força trevosa, sombria, se manifeste como doença, infelicidade, acidente, sofrimento. Portanto, comprometendo-se com o Pai Celeste e viver como verdadeiros filhos de Deus e perante a todos considerá-los como verdadeiros irmãos perante Deus. Por não aceitar a ideia de vida futura, com todo o seu cunho de verdade inquestionável, pois se trata de realidade celeste, mergulha em sentimentos infelizes, como a revolta e a inconformação, que o conduzem lamentavelmente à vivência de desatinos que só lhe acarretam lágrimas e dor. Portanto, devemos reconhecer a vida futura. Estamos hoje nos preparando para vivermos uma vida venturosa no futuro, que é no mundo espiritual. Porém, veja, grande parcela da humanidade está treinando para viver no mundo dos infernos, no mundo trevoso, cheio de raiva, de dor, de rancor, ressentimento, de doença, de maldade. O ser humano treina isso todos os dias, porque deixa de viver o amor de Deus e prefere vincular-se com os proveitos imediatos da matéria, alimenta rancor, ódio, preconceito, toda uma espécie de coisas negativas, esquecendo-se de se preparar para viver uma vida futura cheia de alegria, de felicidade. Como diz aqui, por não aceitar a ideia de vida futura, com todo o cunho de verdade inquestionável, saiba ou não, o ser humano vai retornar ao mundo espiritual. Cerca de aproximadamente 900 mil pessoas suicidam. Não é? E veja que é um número muito significativo de pessoas que antecipam o retorno ao mundo espiritual, imaginando-se que, sendo corpo material, morreu, acabou. Ou então, como muitos dizem, descansou. Não é? Na verdade, essa antecipação à revelia de Deus conduz diretamente para o mundo chamado Vale dos Suicidas, que é um mundo trevoso, cheio de sofrimento, cheio de dor e de sombras. Daí, mergulha em sentimentos infelizes, vivendo de uma forma revoltada e inconformada, que conduzem lamentavelmente à vivência de sofrimentos que só lhe acarretam lágrimas e dores. Portanto, muitos também afirmam: eu não pedi para nascer, e vivem revoltados, não é? Sem manifestar nenhum sentimento de gratidão pela misericórdia de Deus da reencarnação presente. É muito difícil de se conseguir uma vaguinha aqui na Terra através da reencarnação do nascimento.
aproximadamente 20 bilhões de espíritos aguardam o momento oportuno da reencarnação. E não tem vaga. Imagine se hoje, nas condições atuais da pandemia, se eventualmente houver um incremento significativo nos contágios, a procura de atendimento hospitalar pode ficar precária. Daí, mesmo que se procure o atendimento médico hospitalar, vai ficar na portaria ou no corredor aguardando atendimento. E não tem vaga, não tem possibilidade de atendimento. Da mesma maneira, aquele que diz não pedir para nascer ou vive inconformado, revoltado contra Deus e contra todo mundo, está negligenciando a oportunidade concedida por Deus do renascimento, do abençoado renascimento aqui na Terra. Porque cerca de 20 bilhões necessitam reencarnar agora, mas não tem vaga, estão aguardando. Portanto, os muitos que conseguem renascer podem ser considerados verdadeiras bênçãos de Deus. Por isso, não vivem revoltado nem inconformado, mas sim manifestando um profundo sentimento de gratidão por tudo que ocorre, porque estamos numa escola de aprimoramento espiritual e tudo que nos ocorre corresponde lições da vida que precisamos aprender. Então, nada lhe é concedido ou acontece ao teu redor a sua revelia ou a revelia de Deus. Tudo é programado e você faz parte desse ideal divino de crescimento, de evolução, de aprimoramento de sua alma. Portanto, não viva revoltado nem inconformado com coisa alguma, mas sim manifestando profundo sentimento de gratidão, vivendo com alegria, com esperança e muita fé. Jesus nos assegura que a vida futura existe, asseverando que um mundo de bem-aventuranças nos aguarda após a vivência passageira, temporal das lutas naturais da alma, em seu intenso programa de crescimento espiritual. Então veja que Jesus sempre nos recomendou viver de uma forma alegre, harmoniosa, proveitosa, com esforço, reconhecendo a divina filiação com Deus Pai. Portanto, o homem é espírito eterno e imortal. E a vida que vivifica o espírito é uma vida perfeita, que contém dentro de si todas as possibilidades. Portanto, o ser humano possui infinita capacidade e infinitas possibilidades, porque a vida que vivifica o ser humano é a própria vida de Deus, imutável, indestrutível, eterna. Portanto, diz aqui, no programa de crescimento espiritual, após a vivência aqui na Terra, que é muito passageira, cabe a você empenhar-se com esforço no aprimoramento espiritual, melhorando as suas qualidades. Você acha que os céus que tanto nós almejamos estão repletos de seres malignos, maldosos, tristes, doentes, que vivem se amaldiçoando? O mundo dos céus a que Jesus se refere é um mundo onde os espíritos vivem com alegria, sorrindo, uns se prestando a ajudar aos outros. É um mundo perfeito. Muito poucos a consideram como dádiva benfazeja do projeto de Deus para a humanidade, amadurecendo em sua intimidade a perfeita consciência de que a continuidade da vida é fator determinante do progresso do ser.
Veja que é importante consolidar dentro da alma a consciência de que a vida é perfeita e que o espírito é imortal. A vida futura é uma condição que acontece a todo ser vivente. Obrigatoriamente, após terminar a fase aqui na Terra, vai ter que continuar o trabalho no mundo espiritual. Portanto, considere a vida que você vive hoje uma dádiva, uma bênção de Deus. E pela misericórdia de Deus, você consegue aprimorar as suas qualidades de Deus, vivendo com as pessoas, com as situações, com os problemas, com as dificuldades, como lições da vida, importante para o seu aperfeiçoamento, para você manifestar cada vez mais o seu elevado conceito de sabedoria, para que na vida futura, na eternidade, você consiga alcançar o estado de espírito puro. Mas para alcançar esse nível, é necessário que vá aperfeiçoando o seu nível de sabedoria de todas as coisas. E para isso, que Deus te dá a oportunidade de você experienciar, viver, ter na vida todos os problemas, todas as situações difíceis, todas as questões para ampliar o seu conhecimento. O Espiritismo, o Consolador prometido, traz o compromisso de fortalecer na intimidade do ser esse aspecto fundamental da vida, seu prosseguimento além da matéria, como tão bem apresentou Jesus por meio de seu verbo esclarecedor. Portanto, de acordo com o Espiritismo, podemos entender a nossa vida espiritual, deixando um pouquinho de lado o interesse prioritário para as coisas da matéria, fazendo com que esse entendimento se aprofunde na alma, sabendo que o prosseguimento além da matéria é uma situação compatível com a misericórdia de Deus. Deus é que permite a cada ser humano reencarnar aqui na Terra, porque no mundo espiritual ainda estão aguardando mais de 20 bilhões de espíritos oportunidade de reencarnar numa existência corpórea na matéria. E não existem vagas. Aqui também se encontra retratada a justiça de Deus, que não só confere a cada um dos filhos a misericórdia do recomeço, como também a oportunidade de reestruturar, segundo preceitos dignos e corretos, as atitudes que, em outra época, se desviaram das leis maiores. Veja que o ser humano, pela misericórdia de Deus, através do processo da reencarnação, encontra meios de, como diz aqui, reestruturar através do recomeço, vivendo com as pessoas com as quais tenha falhado no passado e esforçando-se para elevá-las no elevado conceito de Deus. Por isso que você, dentro da sua família, pode ser que encontre elementos, membros da própria família muito desiguais, não é? É possível que você se encontre na posição de orientar, de ajudar, de amparar, de compreender, de renunciar, fazendo um esforço para que não apenas se eleve, mas consiga também elevar todos com quem você convive. A vida futura se apresenta, segundo os dizeres de Jesus, consoante a responsabilidade do Espírito, que perante a eternidade sempre encontrará seus feitos. Veja só, por isso que a responsabilidade do Espírito diz que é preciso conviver com
os antigos com quem tenha feito desencontros, equívocos, onde as imperfeições eram evidentes através dos vícios, das situações erradas, das coisas imperfeitas, dos momentos que viveram de uma forma totalmente contrários à vida de Deus. Por isso, sempre encontrará seus feitos, os quais o remeterão a um tempo de alegria, paz e felicidade, ou sentimentos de profundo remorso e arrependimento, devido à desobediência às leis soberanas do amor. Então, na vida, na eternidade da vida, que você vive aqui no mundo terreno, através da encarnação, ou no mundo espiritual, na vida eterna, na vida futura. Você sempre vai estar entre aqueles a quem você tiver afinidade e também junto àqueles que eventualmente você tenha desencaminhado. Dificilmente você vai estar no mundo dos céus, onde os espíritos vivem alegremente, uns prestando a ajudar aos outros. Dificilmente você vai estar no mundo desse se aqui na Terra você tiver desencaminhado para o vício, para os erros, para a imoralidade. Você vai ter que continuar a vida no mundo espiritual junto desses desencaminhados, notadamente no mundo das trevas, no mundo do sofrimento. Cabe ao homem empenhar todos os seus esforços, concentrar todas as suas energias para que seus processos de transformação interior aconteçam aqui e agora. Então veja, cabe ao homem empenhar todos os seus esforços no processo de transformação interior. Muitos, pelo sentimento de revolta aqui na Terra, é possível que antecipem o retorno ao mundo espiritual, fugiram da vida. Mas ainda assim, vai ser concedida a oportunidade do retorno numa encarnação futura, onde terá que esforçar-se para superar os pontos negativos, os problemas, as situações tristes e sombrias, e esforçar-se para construir para si mesmo e para os outros uma vida feliz, como está escrito aqui. Deve formar conceitos afinados aos mandamentos, luz, e reformar hábitos que, por sua natureza viciosa, o afastam do reino, onde as graças do amor maior são vividas por merecimento. Portanto, dentro do esforço que você faz, não importa em que circunstância esteja, você vai construir para você um merecimento. Tudo que você vai vivenciar no mundo espiritual é uma continuidade da construção que você fizer agora. O mundo futuro, a vida futura no mundo espiritual, ele não dá salto, não é uma interrupção da vida material presente com o mundo espiritual. É uma continuidade. O que você é na Terra continuará sendo no céu. Como Jesus afirmou, separado na Terra, separado no céu. O que estiver junto aqui na Terra, junto estará no céu. Como por merecimento, não é? Aqueles que afastam do reino de Deus aqui na Terra, também, por merecimento, não vai conseguir usufruir do reino onde as graças do amor maior são vividas por merecimento, em função do trabalho e da dedicação para sublimar as energias negativas, transformando-as em suaves e doces emanações. Historicamente, dentro da sua alma constam os aspectos negativos gravados de suas vivências do passado. Portanto, na atividade atual, prestando ao bem e caridade aos seus semelhantes,
fazendo todo o bem possível, você vai angariando virtudes, purificando a sua alma nos conceitos do bem e acrescentando dentro da sua alma elevadas bênçãos dos céus, que vão te proporcionar o merecimento das graças do mundo maior. As maravilhas do mundo maior aguardam por todos os seres que estruturam uma existência vigorosa com nobreza de atitudes e correção moral exercidas no dia a dia. Veja que o mundo espiritual te aguarda e você está aqui na Terra se preparando, aperfeiçoando suas qualidades, ampliando sua inteligência e manifestando com mais clareza a infinitamente perfeita sabedoria de Deus, que está em toda parte, sobretudo no seu interior. Por isso, deve viver uma existência vigorosa, com nobreza de atitudes e correção moral no dia a dia, porque você está se preparando. Prepare-se para conquistar o mundo melhor. Aspectos que refletem uma condição de alma inserida no contexto de progresso e evolução e demonstrar que deseja conquistar verdadeiramente seu amadurecimento como espírito eterno. Não é? Portanto, hoje, seja uma pessoa honesta, sincera, verdadeira, vivencie de fato o que Jesus te ensinou. Faça de sua vida uma vida alegre, feliz, construtiva. Não se deixe cair no pessimismo, no desânimo, na opressão, na depressão. Sempre que tiver oportunidade, abençoe as pessoas ao redor. Faça uma prece, rogando a Deus que faça fluir para a humanidade elevado sentimento de paz, ordem e harmonia, que todos consigam melhorar-se em suas qualidades. Demonstre que deseja conquistar verdadeiramente seu amadurecimento como espírito eterno, desvinculando-se do tempo em que a inferioridade caracterizava seu momento evolutivo. Então, conquiste verdadeiramente um amadurecimento espiritual. De que maneira? Estando sempre junto com Deus. Né? Deus é Pai, você é filho de Deus. Você é vida perfeita de Deus. Tenha esse elevado conceito na sua vida. Jamais se esqueça dessa sua essência divina. Daí você tem poder e força de atração das coisas boas que você deseja. Você vai ter força de atração. Por quê? Porque você é a própria luz da infinitamente perfeita sabedoria e amor de Deus. Jesus Cristo presenteou-nos com encantadoras lições, direcionando-as o caminho que conduz ao Pai Celestial. Veja, Jesus nos trouxe o Divino Evangelho. Não apenas transmitiu o ensinamento, mas vivenciou, dando-nos o exemplo de como manifestar o amor na conquista de elevadas virtudes, sempre de acordo com a vontade de Deus. Por isso que Jesus nos presenteou com encantadoras lições direcionadas ao caminho que conduz ao Pai Celestial. Né? Você precisa mais do que isso para você se reconsiderar e prestar atenção nas coisas de Deus. Pelo menos uma vez por semana, compareça a uma casa de Deus para oração, para abençoar as pessoas, para elevar o seu conceito dos princípios doutrinários do Evangelho do Senhor Jesus. Então, para seguir no caminho que conduz ao Pai Celestial, deve-se viver no esplendor de sua luz, não é? Em obediência aos desígnios superiores,
em obediência aos desígnios superiores. Seja obediente a você mesmo. A sua qualidade é divina, a sua essência é vida perfeita de Deus. De Deus veio, a Deus você voltará. Não fique encantado com a matéria. Claro que você vai precisar da matéria, porque você vive aqui no mundo material. Mas quem controla a matéria é a sua alma, força da vida, que permite atrair tudo que você deseja, porque você é a vida de Deus. Não é a matéria que te controla, é você que controla o movimento material através de sua mente, mente divina, mente perfeita. Portanto, você tem condição de atrair tudo quanto necessário à sua vida. Então, você precisa entender que a sua vida se estende muito além da vida material. Você é espírito divino, perfeito, criado por Deus, é espírito eterno. Então, Jesus assegurou-nos que a experiência material, vivida de acordo com o programa celestial, conduzirá a alma ao reino onde o encontro com o grande amor acontecerá na intimidade de cada um. Jesus que nos assegurou, não é? Porque a experiência que você vive hoje é uma lição da vida, do seu aprimoramento. Não importa se sejam boas qualidades ou qualidades negativas. Tudo representa o seu conhecimento, sua experiência, para retornar ao mundo perfeito, no reino de Deus, de encontro com o grande amor de Deus que vai acontecer no interior de sua alma. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente, para dignificar a vida servindo ao Senhor. Conduzo minha vida preenchida de amor e bondade. Manifesto compreensão e entendimento a todos os irmãos do caminho. Recebo de Deus abundantes benefícios e recursos ilimitados para o bem dos semelhantes. Manifesto as verdades de Deus na melhoria de todos. O meu caminho é repleto de luz e amor de Deus. Orientado pelo amor e sabedoria de Deus, conduzo todos para junto do Senhor Jesus. Dou graças pela realização da paz de Deus. Assim seja, graças a Deus. O livro de oração, os pedidos de orações, bem como o agendamento das consultas espirituais, você pode fazer através deste site. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sempre.